Saudações a todos os ouvintes. Na oportunidade de hoje, vamos abordar a carta de Paulo de Tarso a uma comunidade de Éfeso. Essa comunidade ficava localizada no território atual da Turquia e, na época de Paulo, era uma cidade próspera. Tinha muitos monumentos, um teatro para cerca de 25 mil espectadores, tinha uma via sacra com mais de 2 quilômetros, duas ágoras enquadradas por pórticos e colunatas, tinha ginásios, estádios, mas o mais belo ponto da cidade de Éfeso era o Artemisium, que é um templo dedicado a Artemis, que os latinos chamavam Diana. Esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E essa dita divindade, que tinha o seu culto centrado em Éfeso, não era representada pela veloz e esbelta caçadora da mitologia grega. A Ártemis de Éfeso era representada por uma mulher tida como uma divindade lunar, um símbolo da fecundidade da terra e das potências da vida. E naquela época, numeroso clero servia ao templo, e por largo tempo o sumo sacerdote fizera sacrifício de sua virilidade. As sacerdotisas naquela época deveriam ser castas, ao menos durante o tempo de serviço. E todo mês de Artemísio, o nosso abril, as festas atraíam os peregrinos de toda a Ásia Menor e da Europa, do Mediterrâneo Oriental, cuja ocasião ocorria grande licenciosidade. Éfeso era o início da Ásia, ponto de partida das estradas, centro comercial e metrópole espiritual. Essa cidade tornar-se-ia a terceira capital do cristianismo depois de Jerusalém e Antioquia. E João e Maria, discípulo e mãe de Jesus, haviam se fixados nessa cidade. Foram muito importantes os quase 3 anos que Paulo de Tarso passou em Éfeso, não apenas em razão da sua favorável localização geográfica, que lhe oportunizava se comunicar com outras comunidades, mas também pelo contato com Maria de Nazaré, da qual esperava colher preciosas informações para a feitura de um projetado evangelho. No início, Paulo encontrou muitas dificuldades em Éfeso, porque a sinagoga local exercia extraordinária e ameaçadora influência sobre a comunidade cristã. Durante alguns meses, Paulo teve que manter acaloradas discussões sobre as quais recebeu ajuda espiritual. Começou a operar curas e fenômenos mediúnicos e a sua fama de taumaturgo espalhou-se pela cidade. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, encontramos o seguinte relato, abre aspas, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Fecha aspas. Alguns judeus que expulsavam demônios, filhos de um sumo sacerdote, uniam os nomes de Jesus e Paulo no esforço de expelir demônios, até que certo homem, endemoninhado, respondeu-lhes com a famosa frase, abre aspas, Jesus eu conheço e estou bem familiarizado com Paulo, mas vocês quem são? Fecha aspas. Com esse prestígio, a sinagoga perdia a sua influência e os pagãos afluíam à nova fé, abdicando de suas antigas crenças. Éfeso, ainda mais do que Corinto, estava se tornando um exemplo vivo do que o evangelho podia ser. Não apenas a alguns indivíduos, mas a toda uma comunidade. No entanto, em Atos capítulo 20, encontramos o relato de que Paulo sofria pelas dificuldades enfrentadas em Éfeso. Falava-se
das muitas lágrimas e tentações que lhe sobrevieram, até que sobreveio um dramático incidente que provocou sua saída prematura da cidade. A atividade de Paulo de Tarso repercutiu na queda do comércio religioso, porque os hábitos locais de compra de estatuetas da deusa Ártemis, reproduções do templo e outros objetos reduziram-se, e assim os ourives se ressentiram da queda em seus negócios. Paulo de Tarso então foi vítima de calúnias, pois lhe imputavam boatos criminosos. Corria grande turba à sua procura em motim. Mas Paulo de Tarso se refugiou, salvando-se não sem sentir-se triste. Em diante, Paulo partirá de Éfeso. Em relação à carta de Paulo aos Efésios, o Espírito Emmanuel nos relata que Paulo estava preso em Roma quando a elaborou após o seu discurso diante de Nero. Essa carta, podemos assim resumir, contém um conjunto maior de recomendações práticas para a comunidade, o que demonstra a intenção de Paulo de identificar no cotidiano as ações que caracterizam uma conduta cristã, tais como: exorto-vos a andardes com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. Ou: toda amargura e exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Ou: abandonai a mentira e falai a verdade cada um a seu próximo. Ou: sede bondosos e compassivos uns com outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Ou: vós, maridos, amai vossas mulheres. Ou: filhos, obedeceis aos vossos pais. Ou: vós, pais, não dei a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. Nessa carta também encontramos os seguintes dizeres: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Infelizmente, muitas vezes, adormecemos nossos corações por sentido pleno da vida, que é o amor. E a exortação de Paulo de Tarso nos serve de advertência. O Espírito Emmanuel, comentando essa passagem no livro Fonte Viva, nos exorta a acordar e a nos erguer nos seguintes termos. Abre aspas. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Comentário de Emmanuel. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento.
É imprescindível, saibamos, improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. E assim encerramos nossa palestra, gratos pela oportunidade de reflexão e bênção do Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.